Boa noite, meus irmãos, boa noite, povo de Deus, a Igreja Congregacional de Benfica. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo sejam com todos. Irmãos, eu gostaria de deixar uma mensagem com os irmãos em que Deus tem falado muito no meu coração. E é em cima do Salmo de número 1. E nesse momento eu gostaria de me prender basicamente somente no primeiro versículo, porque o salmista vai trazer para nós algumas considerações e que eu acho de suma importância para a vida pessoal, para a vida da igreja, em relação ao nosso relacionamento, a nossa caminhada e o nosso viver com o Senhor. Então o salmista ele diz assim, Salmo de número 1, Salmo de número 1, versículo 1, ele diz assim: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Queridos, nós precisamos, no nosso dia a dia, no nosso viver diário, nós precisamos de ter algumas orientações, né, porque a gente está envolvido neste mundo em que nós vivemos, nós estamos inseridos neste mundo em que vivemos, e às vezes nós nos perdemos dentro desse mover, né, do dia a dia, do corre-corre do dia a dia, da questão da sobrevivência, da questão de viver com o Senhor. E às vezes nós precisamos de ouvir uma palavra dessa que o salmista traz aos nossos corações. Ele começa dizendo que bem-aventurado significa o feliz, ou seja, aquele que quer ser feliz, ou feliz é o homem. Então, e ele começa dizendo que é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. E é interessante porque esse salmo ele foi escrito pelo Salomão, né, filho de Davi, e a preocupação de Salomão, quando ele está trazendo essa melodia em forma de salmo, é de mostrar a diferença entre aqueles que seguem ao Senhor, né, e entre aqueles que preferem caminhar longe da presença de Deus. Então, basicamente, o salmista, dentro deste salmo, ele vai falar de dois tipos de pessoas. Ele vai falar do salvo, do bem-aventurado, e vai falar do ímpio. O ímpio significa aquele que não quer andar com o Senhor, que não aceita o sacrifício, ou não vê, né, a necessidade, ou não sente a necessidade de estar com Deus. Então, o salmista, Salomão, ele vem trazer para nós, nos mostrar também os passos que essa decisão que nós tomamos, de como servos, como filho, ou seja, de bem-aventurado, né, é essa diferença entre a nossa decisão de estar com o Senhor e a decisão dos ímpios em caminhar, e esse caminho que pode e deve e vai levar, né, aqueles que não estiverem com o Senhor. De uma certa forma, esse caminho deles vão levar eles para a destruição, né, e até a morte. E nós precisamos observar também que o salmista, ao se dirigir, ele denomina o ímpio é aquele pecador, é aquele que não tem Deus, aquele que não anda com Deus, né? E ele, na pessoa desse ímpio, ele vai falar sobre o pecador e o escarnecedor. Ele vai juntar os três dentro da mesma
qualidade ou da mesma personalidade da diferença entre o bem-aventurado e do ímpio. Então, a ideia dele é estar mostrando que nós, como cristãos, nós que fazemos a decisão de estar com Cristo, de andar com Cristo, nós precisamos tomar alguns cuidados na nossa vida. Então, nós precisamos estar dando atenção àquilo que o salmista ele vai trazer ao longo de todo o salmo. Ele vai trazer um detalhamento, né, de todo o salmo. Hoje, nesse momento, eu gostaria de ficar somente na questão do primeiro versículo, para a gente mostrar bem a caracterização, né, que quando o salmista chama aquele que anda com o Senhor de bem-aventurado, ou seja, feliz. Feliz é aquele que fez a escolha certa, aquele que toma a decisão certa. Feliz é aquele que caminha na direção certa. Dê uma olhadinha aí no versículo 2 e 3. Olha quanto ao bem-aventurado, o que ele diz. Ele diz assim, ao contrário dos escarnecedores, do ímpio, né, e dos pecadores, no versículo 2 ele vai falar assim, antes o nosso prazer, ou o prazer do bem-aventurado, é estar na lei do Senhor, e na sua lei meditar de dia e de noite. Né? E ele continua o versículo 3, ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja sua folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Então, quando o salmista trata do bem-aventurado, ele vem dizendo, olha, que o nosso prazer é na palavra de Deus. O meu prazer é de estar na presença do Senhor. E o salmista ele vai dizer, olha, e quando essa decisão é tomada, eu sou como uma árvore que é plantada junto à corrente das águas. Ou seja, não há seca, não há tempos difíceis, né, porque a água está sempre ali alimentando. Então, quando ele se refere ao bem-aventurado, né, ele vai trazendo essa instrução para a minha vida e para a sua vida, né, de que nós precisamos estarmos atentos para aquilo que o Senhor fala conosco. Então, esse salmo é um salmo que é indicado para nos auxiliar, ou para auxiliar as pessoas com determinação, né, com o objetivo de se relacionar com Deus. Irmãos, a gente sabe que relacionamento não é fácil. Né? Qualquer tipo de relacionamento, ele não é fácil. O nosso relacionamento com a pessoa que a gente ama, o nosso relacionamento dentro das nossas casas, o relacionamento dentro da igreja. E muito mais difícil se torna esse relacionamento quando nós não falamos a mesma língua, ou quando os objetivos eles são diferentes. Então esse salmo ele vai trazendo para a gente, né, nos ajudar a nos relacionar com Deus, né? E o salmo ele tem um poder de nos mostrar o caminho para que com Deus nós possamos viver uma vida de relacionamento íntimo. Com Deus não existe relacionamento meia boca ou um relacionamento de aparência, né? Com Deus, Deus exige de nós que nós tenhamos com Ele esse relacionamento, o relacionamento íntimo com o Senhor. E o salmista, como eu disse, ele vai trazer para nós três pensamentos em que nós precisamos estar atentos. E o primeiro está aí. Ele fala assim, olha, feliz é o homem, ou bem-aventurado é o homem, que não anda no conselho do ímpio. Irmãos, se nós decidimos andar com Deus, lógico que os nossos conselhos, eles têm que vir de Deus. Não há outra maneira que nós possamos entender de que eu seja uma pessoa que declare que sou servo de Deus e que fico ouvindo os conselhos de pessoas que nada a ver tem a ver com Deus, né? Ou da sua palavra. Hoje nós estamos vivendo um evangelho motivacional. As mensagens precisam estar sempre nos jogando para cima. A mensagem tem que trazer algo que
que vai te abençoar no dia de amanhã. A mensagem tem que trazer algo que vai te dar vitória, a mensagem tem que trazer algo que vai te trazer a cura, a mensagem tem que trazer algo que vai atender uma necessidade sua imediata, quando bem na verdade o evangelho que Jesus mandou que nós pregássemos, ou o evangelho que nós vivêssemos, é um evangelho que traz de boas novas, é um evangelho que ensina que eu devo amar o outro, o próximo, como eu entendo que as pessoas também devam me amar. Então, se decidimos, né, andar com Deus, precisamos, logicamente, ter intimidade com Deus e intimidade com a palavra de Deus. Quem deseja andar com Deus, a primeira coisa a se fazer é afastar do ímpio. A conversão significa mudança de direção. Eu custei aprender isso na minha vida, porque eu sempre aprendi que conversão, eu precisava mudar as minhas atitudes, quando bem na verdade eu preciso mudar o rumo da minha vida. Porque às vezes eu posso estar continuando andando no mesmo rumo, mas com atitudes diferentes, mas que não vão me levar a um objetivo, que é me aprofundar a esse relacionamento com Deus. Então, a primeira coisa que o salmista ele nos ensina é que nós não devemos andar no conselho dos ímpios, não dar ouvido a algo que não venha da palavra de Deus, ou que não venha de pessoas que tenhamos, né, supostamente qualificadas para trazer essa mensagem para nós, ou trazer esse conselho para nós, né? E nós temos na igreja pessoas capacitadas, pessoas qualificadas, né, que no momento de dificuldade, no momento de luta, elas podem nos dar esse conselho. Então, o que o salmista diz, ele diz, olha, se você é bem-aventurado, e aqui ele está falando, é feliz o homem que anda com Deus. Então, se você é uma pessoa que anda com Deus, a primeira coisa que você deve fazer é não andar no conselho dos ímpios. Então, afaste das pessoas, afaste das coisas que te tirem da presença do Senhor, ou que tragam para você algo que não condiz com a palavra de Deus. Então, ele diz, olha, afaste do ímpio, do seu meio pecaminoso, do seu conselho, do seu proceder, da sua prática. Esse é o primeiro conselho que o salmista vem trazer para nós. Não ande no conselho dos ímpios. Ou não viva da mesma maneira como o ímpio vive. Você que nos ouve aí, nos assiste, você já deve ter ouvido alguém dizer para você, mas isso não tem nada a ver. Todo mundo faz isso. O mundo inteiro faz isso. O mundo inteiro que faz isso é aquele mundo que não tem relacionamento com Deus. Porque o mundo que tem relacionamento com Deus, e o mundo que eu estou falando aqui são pessoas, né? Nós que temos relacionamento com Deus, nós vamos fazer aquilo que a palavra de Deus nos autoriza, aquilo que Deus fala aos nossos corações. Então, o primeiro conselho que o salmista nos dá, não ande no conselho dos ímpios. Faça uma pesquisa ou observe as pessoas que estão ao teu lado, as pessoas com quem você anda, as pessoas com quem você fala, seja no serviço, na escola, seja no local de trabalho, né? Observe aquilo que as pessoas estão falando com você. Se elas estão falando algo que está de acordo com a palavra de Deus, siga. Se elas não estão falando o que o salmista diz, ele diz, não ande nesses conselhos. Não ande no conselho destas pessoas, porque elas não têm compromisso com Deus. Nós temos. Você tem. Você que nos ouve, você que nos assiste, nós temos compromisso com Deus. Então nós temos um momento de relacionamento com o Senhor e nós precisamos estar atento a essas coisas para que nós não possamos cair na armadilha do inimigo. E o inimigo ele vai colocar esse tipo de pessoas boas, bem intencionadas, mas que os seus conselhos vão te levar para estar bem longe da presença do Senhor.
O segundo conselho que ele nos dá é não se deter no caminho dos pecadores. Está aí no meio do versículo 1, né? Ele diz, olha, não se detém no caminho dos pecadores. E essa palavra detém, ela tem um sentido de demorar, né? E embora a nossa pátria seja celestial, nós vivemos neste mundo. Nós temos que ter relacionamento com este mundo. Nós não temos que ter relacionamento com os pecados do mundo. Nós que temos a visão que a nossa pátria é celestial, nós precisamos entender que nós precisamos relacionar com as pessoas, mas que nós precisamos influenciar essas pessoas e não ser influenciado pelos pecadores. Então ele diz, olha, não se detenha no caminho dos pecadores. Não ande com os pecadores, não se envolva com os pecadores, né? E a questão de andar com os pecadores, o salmista ele vem trazer alguns sentidos neste conselho que ele diz assim, olha, não demore com ele, resolva com ele o que você tem que resolver e afaste dele, porque esse convívio mais longo com o pecador, nós vamos começar a perceber que talvez o que ele esteja fazendo não é tão errado e talvez nós começamos a sentir até vontade de fazer. O salmista, lá no Salmo 73, se não me engano, ele diz, o salmista falando para o Senhor, ele diz assim, Senhor, quase eu tive o prazer de voltar às práticas mundanas. Ele vai dizer isso em outras palavras. Eu tive inveja do ímpio. A vida do ímpio é tão boa, a vida do ímpio é tão regalada, né? Então, quase eu tive inveja do ímpio. Porque, às vezes, o nosso convívio é muito longo com aquelas pessoas que fazem as coisas erradas. Você vai encontrar uma pessoa que tem um carro novo, uma casa nova, que tem uma vida regalada, que tem um alto salário, e de repente, se nós não tomarmos cuidado, nós vamos começar a querer ter a vida dele. É por isso que o salmista está dizendo, olha, não ande no conselho, não se detenha no caminho dos pecadores. Não tenha envolvimento com esse tipo de pessoa. Não buscar fazer raízes, não aprofundar com suas amizades, não participar das suas práticas e não imitar as suas ações. O salmista ele tem um cuidado muito grande para nos mostrar isso. Olha, não ande no conselho dos ímpios e não se detenha com os pecadores, ou seja, não ouça o que eles estão falando e não demore estar com ele, para que a nossa mente, o nosso coração, ele possa não se poluir, né, com aquilo, com a prática que o pecador fala. E o salmista ele traz essa ideia de não se demorar nesses relacionamentos com ele. Teve e temos, né, a todo instante nós temos esse negócio, você vai numa loja, você vai no seu emprego, você vai na escola, aí você está sentado ao lado do seu amigo e ele não é cristão, ele é um ímpio, né, e você começa a ouvir e começa a dar crédito àquilo que ele está falando. Por isso que o salmista fala, olha, não ande, não se detenha com esse tipo de pessoa. Então, o segundo conselho que o salmista nos dá é não demorar no relacionamento com os pecadores. O primeiro é não ouvir os seus conselhos. O segundo é não andar com esses pecadores, ou não se demorar nesses relacionamentos com os pecadores. E o terceiro e último conselho que o salmista vai nos dar é no finalzinho do versículo 1, ele diz assim, e não se assente, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Escarnecedores, irmão, o significado dessa palavra é aquele que zomba, né? É aquele que fala mal, é aquele que debocha, né? E com certeza nós temos aí nos nossos relacionamentos de pessoas que respeitam a nossa fé, que respeitam
a igreja, que respeita a nossa escolha, a nossa decisão, mas com certeza nós vamos encontrar pessoas também que, além de não crer, zombam daquilo, da decisão correta que nós tomamos, mas que para eles não é, e isso torna-se escárnio para eles, ou seja, essas pessoas se tornam zombadores da nossa fé. E o salmista diz que com esse tipo de pessoa nós não devemos ter nenhum tipo de comunhão. Nenhum tipo de comunhão. É afastar de tudo. Não se deve imitar as suas atividades, as suas atitudes, né? Não ser participante das suas obras. É afastar desse tipo de pessoa. Quando o salmista fala lá primeiro, ele fala: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém na roda dos escarnecedores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então, com esse tipo de ímpio, escarnecedor, o salmista está falando que nós não temos que ter nenhum tipo de relacionamento com eles. Afastar deles de toda forma. Não ser participante do seu agir, do seu dia a dia, né? Não fazer parte das suas atividades, não se associar a eles. Olha o que diz Gálatas 6:8. Gálatas diz assim: de Deus não se zomba. Aquilo que o homem semeia, isso também se colherá. Então, Paulo, quando ele está escrevendo a igreja de Gálatas, ele está trazendo uma advertência para algumas pessoas lá da igreja. Ele está dizendo: olha, de Deus não se zomba. Aquilo que o homem semeia, é isso também que ele colherá. Então, irmão, se eu ando com pessoas que são zombadoras da fé cristã, eu vou me tornar exatamente como esse tipo de pessoas são. E daqui a pouco eu vou começar a fazer gracinha com a fé, com tapiada em relação à religião. E é isso que o salmista está nos dando. Essa orientação. Nesse primeiro versículo, ele traz 3 conselhos para aquele que quer ser bem-aventurado. Primeiro, não andar no conselho do ímpio. O segundo, não se deter no caminho dos pecadores. E o terceiro, ele vai dizer: não se assentar com a roda dos escarnecedores. Afaste do ímpio. Tenha o relacionamento mais superficial com as pessoas que podem te tirar da presença do Senhor. Lembra de Gálatas: de Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, é isso que nós colheremos. E o salmista, na próxima semana, a gente vai estar falando do restante desse salmo, que aí ele vai falar com a gente, ele vai dizer para você que é cristão, para você que pratica a sua fé baseada na palavra de Deus, na pessoa de Jesus, ele vai dizer que eu e você, nós temos prazer de estar na lei do Senhor. E nesta lei, meditar dela dia e noite e ser frutífero. Irmão, entenda isso. Deus não te chamou, Deus não me chamou para que nós pudéssemos viver uma vida cristã sem ser frutífero. Deus te chamou para dar fruto. Então, afaste dos ímpios, não ouça o conselho deles, não se detenha com ele, ou não se demore com ele, e afaste dos zombadores da palavra de Deus. Amém? Que Deus nos abençoe. Uma boa noite para todos. Vamos orar? Pai, nós agradecemos ao Senhor por essa mensagem, por esse texto, quando o Senhor nos adverte para que, se quisermos sermos felizes no relacionamento com o Senhor, afastarmos daquilo que nos afasta, daquilo que nos tira da Tua presença, que nos afasta do relacionamento íntimo com o Senhor, daquilo que traz, ó Deus, escárnio, que traz zombaria, Senhor, para o Teu Evangelho. Pai, fala aos nossos corações, enche a nossa vida do Teu poder, da Tua graça, Pai, que possamos viver uma vida de retidão diante do Senhor. Obrigado por essa noite, eu te agradeço e te oro. Abençoa, Senhor, todas as pessoas que estarão nos assistindo, nos ouvindo. Pai, aos irmãos da igreja de Benfica, aos enfermos, nós ministramos, em nome de Jesus, a cura do Senhor.
para a tua honra e para a tua glória, e oramos em nome do teu Filho. Amém. Amém.